questões de consciência. Romanos 14 e Romanos 15, versículo 1 a 7. O tema é julgamento dos outros indevidamente. Estes versículos tratam de dois crentes. Um é forte e não tem escrúpulos, não está preocupado sobre se ele pode beber vinho, se ele pode comer porco ou carne, se ele pode ou não observar o sábado, se ele pode festejar o Natal ou não, se ele pode arranjar tatuagens ou um piercing, enquanto o crente fraco tem convicções fortes e consciência sensível sobre estes assuntos. São tropeços e ofensas por ele. E a consciência dele está ofendido por coisas que não ofendem o outro irmão. São dois irmãos salvos, mas um é fraco na consciência e o outro é forte. E Paulo aborda este assunto muito importante para que haja tolerância, haja amor na igreja, porque existem tantas diferenças entre os irmãos na Igreja de Cristo, diferenças de música, diferenças sobre opiniões, sobre batismo, sobre uma série de coisas que muitas vezes levantam divisões que não deve ser. Vamos ler então Romanos 14 para mais aprofundar no contexto deste tema. Versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Então, quando tu encontras alguém que tem uma consciência sensível e é difícil para outro irmão, não entre em briga com ele ou com ela. Versículo 2. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. O pano de fundo, o contexto disto, é que muitos crentes na Igreja de Roma já eram judeus. Agora, convertidos ao cristianismo, elas ficaram com vestígios, costumes do judaísmo. Por exemplo, elas não comeram mariscos, não comeram porco e era considerado um escândalo por elas a comer porco ou comer carne já oferecido aos ídolos no mercado. Enquanto para os gentios, eles já não tinham esta ideia e não tinham esta consciência forte sobre as coisas do judaísmo. Versículo 3 diz, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Acontece muitas vezes na igreja esta situação, que quem tem liberdade para comer tudo, para festejar Natal, por exemplo, despreza quem não tem esta liberdade. E quem tem uma consciência forte sobre as coisas, por exemplo, se as mulheres devem usar maquilhagem, se eles devem usar calças, se é possível beber vinho, por exemplo, se é lícito ir para o cinema ou ver televisão, estas tais pessoas normalmente julguem e condenem quem tem mais liberdade, quem é o irmão mais forte, e estabelece regras assim. É pecado beber vinho, por exemplo. É pecado montar uma árvore na sala
para festejar Natal, é um ídolo. E um irmão assim tem convicções fortes e considera que é pecado. Mas Paulo diz, aceitem um com o outro, não julguem, não desprezem. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio e para o seu senhor que ele está num pé ou cai? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, não devemos julgar outros irmãos, porque todos nós, vamos dar contas ao Jesus, não aos outros. Nós, às vezes, ficamos em lugar de julgamento, nós somos juízes, quando nós dizemos, aquele irmão não deve fazer isto, não deve ter música alto, não deve gritar. E logo vem regras e legalismo, mas Paulo diz aqui, não compete a nós a julgar o outro por coisas diferentes, que são secundários. O mais importante é se uma pessoa tem fé em Cristo Jesus para a salvação, é salvo e recebe Cristo como Salvador. Não as divergências sobre as coisas secundárias. Vamos continuar com leitura. Versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Havia crentes na igreja de Roma, ainda com costume de congregar aos sábados, aliás, sexta-feira à noite, ou durante o sábado o dia. E quando elas aceitaram Cristo como Salvador, eles disseram forçosamente, nós devemos cultuar no sábado ou na sexta-feira à noite. Não é possível cultuar no domingo, mas os primeiros apóstolos fizeram culto no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Quem tem razão? A resposta é as dois. Quem está convicto que deve cultuar só no sábado tem liberdade para fazer isto. Quem tem liberdade para cultuar qualquer dia da semana, pode ser terça, quarta, quinta, também tem razão. Mas é importante viver com as convicções que tu tens, o posicionamento. Alguns, por exemplo, acham, como eu já referi, que um crente é pecar quando está a pecar quando está a ver televisão, porque a maior parte da televisão não presta para um crente ver, ou telenovela, por exemplo. Enquanto outro crente acha normal, com discrição, ele tem liberdade perante Deus a ver a televisão. Alguns crentes acham que ir ao supermercado aos domingos é uma coisa para evitar. Eu creio isto. Eu evito ir para a loja, se for possível, aos domingos, porque é dia do Senhor para mim. Outros não importam. Tudo é lícito dentro de santidade, claro. E as regras dos 10 mandamentos e os mandamentos de Jesus. Versículo 6. Aquela que considera... Já li, desculpa. Versículo 6, desculpa. Versículo 6. Aquela que considera um dia como especial para o Senhor, assim faz. Aquela que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquela que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Ou seja, devemos fazer tudo perante Deus e para a glória de Deus. Versículo 7.
pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós mora apenas para si. Então vivemos consciente naquilo que Deus diz aos nossos corações, como Deus dirige-nos. Ele é o Senhor que dirige-nos. Versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se moremos, moremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer moramos, pertencemos ao Senhor. Versículo 9. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Versículo 10. Portanto, estou perdido na leitura. Portanto, você, por que julga seu irmão? Ou por que despreza seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Eu já falei sobre isto, que quando nós julgamos um outro irmão, nós assumimos o lugar de Deus. Nós pensamos que nós somos juízes, mas Deus é o juiz. Ele é que vai dizer sim ou não no tribunal. Não compete a nós a julgar ou desprezar um irmão que faz coisas diferentes e tem uma consciência diferente do que tu. Versículo 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Deus vai ter um dia de julgamento para todos, independente de prática de consciência. Ele vai julgar cada pessoa. Versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Versículo 13. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Nós devemos procurar viver sem criar pedras de tropeço naquilo que nós vestimos, a maneira que nós gastamos dinheiro, a nossa linguagem, o estilo de vida. Se nós sabemos que um irmão que nós convidamos para a nossa casa é extremamente escrupuloso sobre o facto de beber vinho, não vamos pôr vinho na mesa. Se nós sabemos que o meu irmão tem problemas sobre Natal, nós não vamos falar sobre isto, não vamos discutir sobre isto, são coisas secundárias. Alguns irmãos podem com livre vontade podem entrar numa missa católica sem problema. Outros irmãos, nem pensar, não pode, por sua consciência sensível, não pode e não entra numa missa, num culto católico. Cada um tem de ser convencido no seu próprio mente, mas não devemos colocar algo quando nós sabemos que é um problema para outro irmão. Versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus Cristo, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera. Para ele é impuro. Ou seja, não existe no Novo Testamento regras sobre comida. Nós podemos comer tudo.
Eu, pessoalmente, não como sangue, eu não gosto desta ideia, mas eu como o resto das coisas. Mas aqui, quem considera comida impura, é impuro por ele, é pecado, não convém. Mas nos olhos de Deus, já estamos libertados na nova aliança para comer tudo que existe, carne, comida, qualquer comida. Versículo 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Então, no capítulo 12, 13, 14, 15, Paulo está a dizer: tu tens recebido graça, tu tens recebido salvação, tu tens recebido perdão dos pecados e reconciliação, agora ama seu irmão. E ele explica como nós devemos amar. Não é só uma palavra, amor, ama teu irmão, mas na prática explica, especialmente neste capítulo, como amar irmãos com coisas que são diferentes sobre nós. Uma irmã, posso pensar, eu posso usar calções no culto, muito curtos. Eu, por mim, acho que é extremamente ofensiva. Outra irmã ou irmão posso usar calções longos e tudo bem. Uma irmã posso pensar, eu posso usar calças, desculpa, tudo bem. E nós não devemos julgar um com o outro. Para mim, como eu já falei, é uma ofensa, é uma pedra de tropeço usar calções curtos num culto. Mas versículo 16, depois de pensar sobre como amar os outros irmãos que têm práticas completamente diferentes do que eu na minha igreja, Paulo continua em versículo 16, aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência. Versículo 17, 17 para ler. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Devemos frisar as coisas importantíssimas e deixar ao lado as coisas secundárias, as opiniões dos outros. Talvez de outras igrejas, por exemplo. Versículo 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se andar com tolerância e entendimento das pedras de tropeço dos outros, tu serves Jesus. Isso quer dizer isto. 19. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Então, este é o princípio. Devemos criar e conservar a paz entre irmãos. O diabo está a trabalhar 24 horas por dia a criar divisões. Ele fala conosco. Aquele irmão não deve ser um irmão, porque anda com isto ou com aquilo, come carne, eu não como carne. E logo existem conflitos. Mas Paulo diz, o nosso princípio é para edificar o nosso irmão e conservar, guardar paz. Por isso, ele diz, esforcemos-nos em promover tudo
quanto conduz à paz e edificação mútua. 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Versículo 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Já falei sobre isto. 22. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz o homem que não se condena naquilo que ele prova. Ou seja, fica a sua liberdade no privado dentro de ti. Não faz grandes discussões e brigas com outro irmão por causa da comida, ou por causa do vinho, ou por causa do Natal, etc. Então, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Então, a consciência é tão fraca, a consciência é tão frágil, tão sensível, que o meu acho que não pode comer carne, ou não pode fazer certas coisas na sua vida. Versículo continua com 23. Porque não come com fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então, nós devemos agir com fé. Se nós agimos sem fé sobre um determinado assunto, entramos em pecado. Então, cuidado com sua consciência perante Deus. É importante guardar uma consciência pura, limpa, naquilo que pode ou não pode fazer. Alguns irmãos pensam que é pecado ir para teatro. Eu posso ir, mas outros acham que é extremamente carnal ir ao teatro ou discoteca. Eu não vou, pessoalmente não quero ir, não vou. Mas outros crentes acham normal ir para a discoteca. Então, são estas coisas que podem levar a muito polêmica entre os irmãos. E quem anda sem fé na matéria, anda com pecado. Mas vamos continuar. Capítulo 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isto é muito importante. Suportando-se uns aos outros. Leve em conta a opinião ou ponto de vista do outro irmão. Alguns acham que podem gritar sempre no culto. Outros irmãos acham que não é preciso. Mas vamos suportar uns com os outros. O princípio é para não agradar a nós mesmos, muitas vezes nesta área. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar a seu próximo para bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultem caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio de perseverança, e nós precisamos muito de perseverança nesta ideia, neste tema, de bom ânimo, procedentes dos Escritores, mantenhamos a nossa esperança. 5. O Deus concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. O alvo de Deus é criar e perseverar com grande intenção unidade entre os irmãos.
para que, com um só coração e só voz, vocês glorifiquem ao Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que existem tantas divisões entre as igrejas, tantas denominações, mas nós somos um em Cristo Jesus e não devemos frisar as outras coisas secundárias. Versículo 7, para terminar. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Deus nos aceitou sendo nós pecadores, com todos os vícios que nós temos, paixões e rebelião. Então, nós devemos aceitar os outros irmãos. Os fortes na fé não devem desprezar pessoas que têm uma fraca consciência, e os que são fracos na fé não devem julgar e condenar os que são fortes na fé. E assim, se nós fizéssemos isto, a igreja vai ser mais maduro, mais unido, com mais amor, e nós vamos ter uma tolerância uns com os outros. Amém. Assim que seja. Amém.